Olá, God bless all of you que Deus abençoe todos vocês for coming here from all over por the terem world vindo para cá do mundo todo to honor and celebrate para my honrar e celebrar o meu Charlie. Just a few miles from here, A poucos quilômetros 2 daqui, years ago, 2 anos atrás, AmeriFest 2023, no America Fest 2023, Charlie delivered a speech o on Charlie stage deu um for discurso a no TP palco USA Faith event. para um evento do TP USA Charlie Fé. loves speaking off the cuff. He's very Charlie good at adora it. falar improvisado e ele era muito bom nisso, sem nenhum I personally script. didn't know Então eu pessoalmente não sabia o que ele ia dizer. and what he chose to speak about that day was E o que ele escolheu his discutir naquele dia to the will of foi a God. sua submissão à vontade de Deus. He quoted one of his favorite Bible Ele verses, citou um dos Isaiah seus chapter 6, verse 8. versículos preferidos de Isaías. Here I am, Lord. Aqui estou, Senhor. Senhor, eis-me aqui. After Charlie finished, I met him backstage Use-me. and I spoke to him. Depois disso, eu encontrei nos bastidores e eu disse isso para ele. Eu nunca vou esquecer Please disso. talk to me next time before you say that statement. Eu disse para ele, Charlie, por favor, fala comigo da próxima vez antes de falar uma coisa assim. Porque quando você diz algo nesse sentido, Power. tem tanto poder naquele verso. When you say, "Here I am, Lord," Quando você disse, eis-me aqui, Senhor, usa-me. God will take you up on that, Deus and He did vai with Charlie. cumprir. E ele cumpriu com Charlie. "11 days ago, 11 dias atrás, God accepted that total surrender from my husband. Deus aceitou a rendição completa do meu marido e o chamou ao seu lado. More than anything Charlie wanted to do, Mais do que qualquer coisa que Charlie queria fazer, and over these era a past, vontade do Senhor e não a sua vontade. E nesses últimos 11 through dias, all the pain, através de toda a dor, never before have I found nunca as much antes comfort eu encontrei tanto as conforto I now do como agora in the eu words of the encontro Lord's Prayer, nas palavras "Thy will be de Nosso Senhor em oração. Seja feita a vossa vontade. God's love was revealed to me O amor de Deus me foi revelado no mesmíssimo dia em que meu marido foi assassinado. on the afternoon of September 10th. Na tarde de 10 de setembro, eu cheguei num hospital em Utah para fazer uma coisa To impensável, look directly para olhar at my diretamente husband's murdered body. no corpo assassinado de meu marido. I saw the wound that Eu ended vi a his ferida life. que encerrou sua vida. I felt everything you would Eu expect senti to feel. tudo o que você esperaria sentir. I felt shock. Senti o choque, I felt horror. senti o horror Of heartache e um nível de dor no I coração didn't even know existed. que eu sequer sabia existir. But there was something else too. Mas houve algo a mais. Even in death, I could Mesmo see na the morte, man that I eu podia loved. ver o homem que eu amava. I saw the one single gray hair Eu vi aquele único cabelo branco do lado da cabeça dele, que eu nunca falei pra ele que estava lá. He knows. Agora ele Sorry, sabe. maybe telling you now, but Desculpa, eu estou falando agora. Eu nunca tinha falado pra ele, eu não queria falar. I also saw this. Eu também vi isso. I also saw on his lips Eu também vi nos seus lábios the faintest smile. um leve sorriso. And that told me something important. E aquilo me disse algo importante. It revealed to me a great Revelava para mercy mim from God in this uma tragedy. imensa misericórdia de Deus nessa tragédia. When I saw that, Quando eu vi aquilo, me disseram, Charlie didn't suffer. Charlie não sofreu. Even the doctor told me Mesmo o médico me disse, there was something so instant that even if Charlie had been shot, mesmo se Charlie tivesse sido baleado nothing could have been done. na própria sala de operação daquele jeito, não havia o que fazer. There was no fear, no agony. One moment
moment, Charlie was sem medo, doing what he sem loved, agonia. Em um momento fazia o que amava, arguing and debating on campus, debatendo em campos universitários, fighting for the gospel estava combatendo pelo evangelho, pela verdade, in front of a big crowd. na frente de uma imensa plateia. Blinked, E aí ele piscou. he blinked, Piscou and saw his Savior in paradise. e viu seu Salvador no paraíso. And all the heavenly mysteries were revealed to E him. todos os mistérios celestiais lhe foram revelados. God's love O amor de Deus continued to be revealed to me in the days that followed. seguiu me sendo revelado nos dias que se seguiram. The next day on the tarmac, No próximo dia, no tarmac, Air Force Two, no Air Force Two, no avião I do confronted vice-presidente, Usha Vance. eu confrontei a segunda-dama Usha Vance. I held her hand and I Eu told her segurei a sua mão honestly, e eu I disse a don't ela, know honestamente, eu não how sei I'm going como through this. eu vou atravessar isso. She told me something. Ela me disse algo. She said, Ela disse, you know when you're on an airplane with sabe quando você está em um avião com suas the crianças last 15 minutes of the e são flight, aqueles últimos 15 minutos do voo e as coisas estão malucas, as crianças não estão cooperando, os brinquedos estão voando por toda parte, todo mundo está gritando, e você pensa para si própria, eu não posso esperar que esse voo aterrisse. minutes before you land. E são 15 minutos antes de aterrissar. And she told me you will get through these 15 E ela me disse, você vai atravessar esses 15 minutos. and the next 15 minutes after that. E os 15 minutos depois desse. You realized it then. Eu não sei se você percebeu naquela época, Exactly what I needed to mas aquelas palavras eram exatamente o que eu precisava ouvir. But most of all, God's mercy and Mas, God's acima de love tudo, revealed to me a misericórdia these e o past amor de 10 days. Deus me foram revelados nesses últimos dias. After Charlie's assassination, Depois we didn't do see assassinato de violence. Charlie, nós não vimos violência. We didn't see rioting. Nós não vimos revoltas. O público aplaude. We didn't see Nós não vimos revolution. revolução. Instead, we Ao saw invés, what my nós husband vimos o que o meu always marido prayed sempre we would orou see in this country. para ver nesse We país. saw revival. Vimos um reavivamento. This past week we saw people open a Bible for the first time. Muita gente nessa semana abriu a Bíblia pela primeira vez. For the first time since they were children. Muita gente não orava We saw desde que era people go criança. to a church service for the first time in their Vimos entire muitas lives. pessoas irem para uma missa pela primeira vez em toda a sua vida. Charlie liked to journal. Charlie gostava de escrever no seu diário. E eu digo isso porque ele fazia isso para lembrar de momentos e coisas importantes que afetavam ele. One of the things he wrote in E uma das coisas que ele escreveu no seu diário foi isso. every time you make a decision, Toda vez que você toma uma decisão, puts a mark on your soul. coloca uma marca na sua alma. To those of you out there who just made Aos that que estão decision por aí e que acabaram de tomar essa decisão and took the first step toward a spiritual life, e tomaram o primeiro passo rumo a uma vida thank espiritual, you and welcome. eu digo obrigado e bem-vindos. One day I hope you look back Um dia eu espero que vocês olhem para trás e vejam que foi a decisão mais importante da sua vida, porque ela é. Todos vocês que já são fiéis, É o seu trabalho guiar essas pessoas. Não levem isso com leveza. Reguem a semente de sua fé. Protejam e ajudem a crescer. Todos os dias, conforme o Charlie chegava no escritório, ele passava por uma lista de contatos. Eu sei que muitos de vocês foram impactados por isso. Ele passava pela lista de contatos
e mandava versos bíblicos para aquele dia. Ele sabia que a fé era um hábito. The more you live it, the more it Quanto mais você vive, mais ela cresce. But know this too. Mas também saibam isso. The seed has only just A been planted. semente apenas foi plantada. The enemy will tempt you O inimigo irá tentá-lo, the most in a time like this one. ao máximo em uma época como God will essa. always be there for you, Deus but you sempre must estará lá choose para você, mas você to precisa mark your escolher soul marcar em sua alma and again in novamente the e direction novamente of Christ. na direção de Cristo. Pray again. Ore Read the de Bible novo, again. leia a Bíblia de novo, Go to church next Sunday. vá à igreja no próximo And the domingo Sunday after that, e no domingo depois break free daquele from the temptations and e shackles of this rompa world. com as tentações e as algemas desse mundo. Being a follower of Christ is not easy. Ser seguidor de Cristo não é fácil It's not supposed to be. e não é para ser mesmo. Jesus said, "If anyone would Jesus come disse que after se me, let qualquer him um deny himself, vier contra mim, take up his que ele cross se and negue, follow me." pegue a cruz e me siga. He said he would be persecuted. Ele He disse said que we seria would be perseguido e disse que persecuted. nós seríamos Charlie perseguidos. knew E that Charlie he happily sabia carried his cross disso all the way e to the end. carregava com alegria sua cruz até o final. And I want all of you to know, E eu quero que todos vocês saibam while Charlie died far too early, que enquanto Charlie morreu he was muito also cedo, ready to die. ele também estava preparado para There was morrer. nothing he was Não putting havia off. nada, nada There was nothing that was too hard or too painful. que ele estava postergando. Nothing that he Não havia nada que felt fosse tão he doloroso, didn't wanna do it. tão difícil que ele não quisesse He loved fazer. this world without regrets. Ele amava esse mundo sem arrependimentos. He did 100% of what he could every day. Ele fez 100% do que podia todos os dias. But I want you to know something. Mas eu quero que vocês saibam algo. Charlie died with Charlie incredible work, morreu com trabalho por fazer, but not with unfinished business. mas morreu sem nada para terminar. But I will miss him. Eu sentirei falta dele. I will miss him so much. Vou sentir muita falta dele, And our family. porque o nosso casamento e a nossa família eram lindos. The greatest cause in Charlie's life was A maior trying to causa na revive vida do the Charlie American family. era reviver a família When americana. he spoke to young people, he Quando ele was falava always com os eager to jovens, tell them ele about estava God's sempre vision ansioso para for falar marriage sobre a visão de Deus and how para o they casamento could just dare to e live it. como se eles pudessem ousar viver isso. Would enrich every part Isso of their iria life in this enriquecer todas as partes da sua vida da mesma forma que enriqueceu a nossa. Someone once asked me E alguém uma vez me how perguntou Charlie and I, como o Charlie e how eu, we kept our marriage so strong. como mantínhamos nosso casamento tão forte Traveling. quando ele estava ocupado viajando. And our little secret, E o nosso segredinho it was love notes. era ter bilhetinhos. Every Saturday, Todo sábado, one for me, and he Charlie never escrevia um missed bilhete para mim e ele não perdeu nenhum único sábado. And in every single one of them, he'd tell E me em what cada his deles, highlight was for the ele me week, falava qual era a coisa principal da semana dele, was for me and our quão baby. grato ele era por mim. And always at the end, E sempre no final, ele sempre encerrava being the most beautiful, perguntando a questão mais bonita. he'd always end it by asking, Ele sempre iria terminar perguntando: por favor, me fale como eu posso servir você melhor como marido. Charlie perfectly understood Charlie entendia God's role perfeitamente for a Christian o papel husband, de Deus para um marido cristão. a man who leads Um homem que lidera so that they can serve. para que possa servir. To all the men watching around the world, Para todos os homens que estão assistindo pelo mundo, accept Charlie's challenge aceitem o desafio de and Charlie embrace true manhood. e abracem a verdadeira masculinidade. Be strong, Sejam and courageous fortes for your families. e corajosos pelas suas famílias. Love your wives. Amem as suas esposas
e as liderem. Love your children. Amem seus Protect filhos them. e os protejam. Be the spiritual head, Sejam a cabeça espiritual do seu lar. but please be a Mas, leader por favor, worth following. sejam um líder digno de ser seguido. Your wife A sua esposa is not your A sua servant. esposa não é a sua serva. Your wife is not your employee. E a sua esposa não é sua empregada. Your wife is not your slave. Sua esposa não é sua escrava. She is your helper. Ela é a sua ajudante. You are not rivals. Vocês não são You rivais. are one flesh working together for the glory of God. Vocês são uma luz que brilha pela glória de Deus. Trabalhando juntos. I was Charlie's confidant. Eu era a confidente de Charlie. Was his vault. Eu era o cofre. His closest and most trusted advisor, his best Sua friend. conselheira mais próxima e confiada, sua melhor amiga. I poured into him and loved him so deeply Eu me entreguei para ele e o amava profundamente. because his love for me drove Porque me o to amor be a better wife. dele por mim me fazia uma esposa melhor. Every day he honored me and I prayed Todos that os I dias would ele be me the honrou wife that e eu God wanted orava me to be que eu for pudesse his ser a husband. esposa que Deus precisava que eu fosse para o meu marido. Women, I have a challenge for you too. Mulheres, eu também tenho um desafio para vocês. Be virtuous. Sejam virtuosas. Our strength is found in Nossa God's força se design for our encontra role. no projeto de Deus para nosso We are the papel. guardians. Somos as We guardiãs, are the encouragers. as que encorajam. We are the preservers. Somos as preservadoras. Guard your heart. Guardem seu coração. Everything you do flows from it. Tudo que vocês fazem flui dele. And if you're a mother, please E se você é uma mãe, recognize por favor, that is the reconheça single most important ministry you have. que essa é a função mais importante que você tem. In our home, No nosso lar, we traveled a lot. We porque o traveled Charlie around viajava when we muito could. e nos reunimos sempre que But I podíamos. made sure that when Charlie Mas eu returned garantia to que work, quando Charlie voltasse do it trabalho, was his sacred landing place. aquele fosse o seu lugar de pouso sagrado, World. distante das preocupações do mundo. I didn't make him feel guilty Eu não fiz com que ele se sentisse culpado being away too long or too por estar much. longe por tempo demais, ou vezes demais, ou por chegar em casa tarde demais. Eu sempre dizia, o seu lar está aqui para você, ele estará pronto para você. And I made it into this place where E eu o transformei nesse lugar onde ele queria estar, assim que possível, quando ele estava na estrada. there was no keeping score between us. Não existe nenhum tipo de conta a acertar entre nós. We were a team, Éramos uma equipe, working together for the same trabalhando juntos pela mesma missão. I never wanted to be the one standing Eu nunca between quis Charlie ser a and the pessoa que task estivesse God entre Charlie e a tarefa que cared Deus for him, preparou para ele, had set for him. que tinha designado And I para knew ele. Charlie would always do E eu his best to sabia que o Charlie sempre ia fazer o melhor para que eu conseguisse fazer o mesmo. My marriage with Charlie was O the meu best thing casamento that com o ever Charlie happened, foi a melhor coisa que já me aconteceu. and I know it was the best thing that ever happened to E him. eu sei que foi a melhor coisa que aconteceu para ele I também. wanted everyone to experience that joy. Ele queria que todo mundo experimentasse essa alegria. And that's what's so beautiful E é isso que é tão about bonito God's design for marriage, sobre o that projeto de anyone Deus can. para o casamento, é que todos podem. And I could talk endlessly about it, and Eu poderia falar there's sem fim sobre isso. But Charlie's mission Mas a above missão do all Charlie, acima de tudo, was aimed directly at those who era alvejada diretamente àqueles que não eram casados. he named his organization well. Ele He chamou knew bem things sua were not organização. right with America, and especially with Ele young sabia que as coisas não estavam bem com a América, e ainda mais com os people in a jovens, new direction. que precisavam de uma nova direção. Charlie passionately Charlie, wanted to reach apaixonadamente, the lost boys queria of the past. alcançar e salvar os meninos perdidos Young do men who feel Ocidente. like they have O no homem direction, jovem que sente que não tem no direção, purpose, no faith, and no reason to live. que não tem propósito The men wasting their para lives viver. on distractions, Os homens que estão desperdiçando sua vida com tradução. E os homens consumidos com ressentimento e com ódio. Charlie wanted to help them. Charlie queria ajudar eles. He wanted them to have a home
Ele queria que tivesse um lar com o Turning Point USA. E quando ele foi para o campus, ele estava buscando mostrar para eles um caminho melhor e uma vida melhor, que estava bem ali para ser tomada. Ele queria mostrar para eles isso. Meu marido, Charlie, ele queria salvar homens jovens, exatamente como aquele que tomou sua vida. Aquele jovem, na cruz, nosso Senhor e nosso Salvador disse: Pai, perdoai-vos, pois não sabem o que fazem. Aquele homem, aquele jovem, eu o perdoo. Ela se emociona, o estádio aplaude de pé. Eu o perdoo porque foi o que Cristo fez. E é o que o Charlie teria feito. A resposta para o ódio não é ódio. A resposta que conhecemos do Evangelho é o amor, e sempre o amor. Amor pelo seu inimigo e amor por aqueles que nos perseguem. O mundo precisa da Turning Point USA. Precisa de um grupo que vai dar uma direção para os jovens distante do caminho da miséria e do pecado. Precisa de algo que vai levar as pessoas para longe do inferno nesse mundo e no próximo. Precisa que os jovens sejam orientados na direção da verdade, da beleza. Então eu vos prometo hoje que todas as partes do nosso trabalho vão se tornar maiores. Eu estou tremendamente honrada de ser a nova CEO da Turning Point USA. Eu não levo isso com leveza. Charlie e eu estávamos unidos em nosso propósito. A paixão dele era a minha paixão, e agora a missão dele é a minha. Tudo que o Turning Point USA construiu pela visão e o trabalho duro de Charlie, iremos tornar 10 vezes maior pelo poder de sua memória. As filiais irão crescer, milhares serão criadas. A Turning Point USA Fé terá milhares de novos pastores e congregações. E sim, os eventos nos campi irão continuar. E nós iremos seguir tendo debates e diálogos. A primeira emenda da nossa Constituição é a mais humana. Somos naturalmente seres falantes, que naturalmente creem. E a primeira emenda protege o nosso direito de fazer as duas coisas. Nenhum assassino irá nos impedir de nos erguer para defender esses direitos. Jamais.
Because when you stop the conversation, Porque quando você para o diálogo, when you stop the dialogue, quando você para o diálogo, this is what happens. isso é o que acontece. When we lose the ability Quando nós and the perdemos willingness a to habilidade e a disposição de nos comunicarmos, get violence. nós recebemos a violência. And as I stand here now E conforme agora eu me ergo aqui and look at this beautiful e olho essa photo of my husband linda fotografia do meu marido, hanging in the stadium, que está pendurada aqui no estádio, think of my husband 13 years ago. eu penso no meu marido 13 anos atrás. Ainda não tínhamos nos encontrado. Years old, Ele tinha 18 anos de idade. a man barely out of high school, Um homem que havia acabado de sair do ensino médio, correndo pelo corredor da Convenção Nacional Republicana, sem ter $1 no bolso ou um contato no telefone. people who saw him said that he didn't know what he As pessoas que viam, olhavam para ele, diziam que ele não sabia o que estava fazendo, mas ele sabia. didn't know what he was doing. Ele sabia o que estava fazendo. He knew exactly what he was doing. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. He was going to change the world, Ele, and he did. ele ia mudar o mundo e ele mudou. Charlie's life A vida do Charlie foi um ponto de virada para esse país. Foi um let that milagre. miracle Que esse milagre that was Charlie's life be your turning point as well. e que a vida de Charlie seja o seu ponto de virada também. Prayer, choose courage, Escolham a oração. Escolham a coragem. choose beauty, Escolham a beleza. choose adventure, Escolham a aventura. choose family, Escolham a família. choose a life of faith. Escolham a vida de uma vida de fé. Most importantly, E mais importante de tudo, escolham Cristo. I love you, Charlie, baby, Eu te amo, Charlie. and I will make you proud. E eu irei te deixar orgulhoso. God bless you all, and God bless Que Deus abençoe todos vocês e que Deus abençoe a América. Muito bem, a gente ouviu então Erica Kirk, a viúva de Charlie Kirk, aplaudida efusivamente pelo estádio que está de pé.